Olá, tudo bom, pessoal? Me chamo Paulo Prestes, falo da empresa Operação de Jogo, uma empresa de consultoria já há muito tempo. Para aqueles que me conhecem, sabem do meu trabalho e da minha trajetória. Hoje estou aqui na Arena da Baixada para falar um pouco mais sobre operações de estádios de Match Day. Vou começar aí uma série de vídeos, uma série de encontros em alguns estádios e arenas brasileiras. Espero que todos possam gostar desses vídeos. Estou aqui apenas com o meu estabilizador de celular, sem produção, sem equipe de filmagem, apenas para mostrar alguns detalhes de como funcionam as operações de estádios e arenas. Enfim, sem roteiro, apenas mesmo um bate-papo, algumas orientações, enfim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Arena da Baixada. Eu vou falar de vários itens, várias propostas de trabalho no qual eu em 2014 implantei um processo de autogestão aqui. Esse que é um estádio hoje um dos mais belos e mais modernos do país. Estamos falando aqui de um estádio que foi sede da Copa do Mundo, onde o Clube Atlético Paranaense é o mandante. É um estádio que, se você poder olhar, observar no fundo, nós vamos ver o teto retrátil, o único estádio da América Latina com um teto retrátil, também com grama sintética. Enfim, nós vamos dar algumas voltas aqui no equipamento para que vocês possam entender um pouco mais sobre operações. Eu vou virar a tela agora e vocês vão ver algumas áreas do estádio que normalmente a gente só vê em dia de jogo, mas algumas áreas com alguma visão e alguma experiência da minha parte, porque o objetivo aqui na verdade é trocar informações. Espero que vocês gostem. Acesse o meu site quando disponível, operaçãodejogo.com.br, e vamos conversando, ok? Pessoal, como a gente falou, eu estou entrando agora aqui no estádio do Atlético Paranaense. Nós estamos num setor aqui muito interessante, que é o setor dos cadeirantes. Esse é um setor onde sempre tem dificuldade para que as pessoas que realmente necessitam estar nesse local possam assistir o jogo com tranquilidade. Aqui na Arena do Atlético Paranaense, se você perceber, existem alguns guarda-corpos, até mesmo para facilitar a permanência apenas daqueles que devem estar aqui e seu acompanhante. O espaço hoje ele está dentro da legislação, menos do que 1% da capacidade do equipamento, e é importante que todos eles tenham em seu estádio. Aqui em Curitiba eu implantei um modelo de treinamento para orientador, para facilitar e para apoiar esse pessoal. Percebam aqui que é uma vista muito interessante do estádio, porém, com o decorrer dos jogos, eu tenho muitos problemas com comportamento de torcedor, com postura, que querem acessar esse espaço, porque afinal de contas é um ótimo lugar para assistir a partida. Portanto, em seu estádio, em sua arena, se preocupe com esse setor, aqueles de portadores de necessidades especiais. Procure estabelecer uma equipe de treinamento e de apoio, ou de segurança ou de orientador, para que eles possam facilitar não só o acesso, como também a permanência sem nenhum tipo de dificuldade. Dando continuidade, agora nós vamos chegar numa área muito interessante, que são as escadas de circulação. Essas escadas de circulação, desde o momento que você entra no estádio, elas servem exclusivamente para circulação. Se você olhar em todo o estádio, há diversas dessas escadas. Porém, nós temos sempre um problema em jogos de grande volume de torcedor, que são a permanência de pessoas nessas escadas. Treine bem sua equipe de segurança e orientadores para que eles não fiquem em nenhum momento parados ou atrapalhando a circulação. Porque em caso de emergência, esse é um dos únicos caminhos em que o torcedor pode sair tranquilamente, sem atropelos. Se vocês repararem nas arenas modernas hoje, nós temos os portões de emergência. Esses portõezinhos que vocês estão vendo agora. Aqui em Curitiba, nós temos cerca de 24 portões na Arena da Baixada. Vejam que essas escadas, elas estão posicionadas em 24 pontos. Lembrem-se,
há apenas uma pequena necessidade de você posicionar um segurança por escada. Nada mais do que isso. O trabalho desse segurança é fazer com que ninguém fique próximo ao portão e também nos primeiros degraus de circulação. Importante então que essa equipe seja muito bem treinada. Alguns estádios a gente acaba encontrando diversos seguranças em mais variadas posições no gramado. Aqui em Curitiba nós temos apenas 24 portões. Não há necessidade de você ter mais do que 24 pessoas no gramado. E aí você me pergunta, mas Paulo, você não tem preocupação em invasão do gramado? Aqui no Brasil, o histórico de invasão de gramado é muito pequeno. A punição hoje é elevada aos clubes. Por isso não há necessidade de injetar inúmeros seguranças no gramado, apenas nos portões que fazem acesso ao campo. Lembrando, tome muito cuidado com as escadas. Elas deverão estar livres em todos os momentos do jogo, servindo apenas de circulação e para que o torcedor possa encontrar sua fila e sua cadeira. Dando sequência aqui à nossa visita na Arena da Baixada, se vocês repararem, nós temos posicionados pela câmera, lá em cima, próximo ao telão, o setor de visitantes. Aqui no estádio, o setor é no lado superior. Em alguns outros equipamentos, nós encontramos esse setor na parte inferior do estádio. Se me perguntarem qual seria o melhor local, para mim sempre seria no superior, porque as cadeiras inferiores são as cadeiras mais caras, onde os torcedores pagam mais e são os melhores lugares para assistir uma partida de futebol. Aqui na Arena da Baixada, vamos falar agora um pouco sobre o túnel de acesso ao gramado. Vamos falar sobre o túnel de acesso ao gramado da Arena do Estádio do Atlético Paranaense. Essa é uma área em que você precisa ter controle total de acesso e circulação de pessoas. Aqui é onde as estrelas do espetáculo entram e saem em relação aos jogos, até os bancos de reservas. Nós vamos descer um pouquinho. Lembrando que esse é um espaço estritamente restrito. Portanto, sempre posicione seguranças de confiança. Esta é uma área muito assediada por diretoria de clube, familiares, conselheiros, amigos e aqueles engraçadinhos que querem entrar nessa área com o objetivo de chegar a um jogador, adquirir uma camisa. Eu costumo dizer que vem para atrapalhar. Portanto, no acesso aos vestiários, busque posicionar seguranças e profissionais apenas aqueles que estão com responsabilidade de trabalho ou de atuação. Lembrando que nesse caso eu tenho 2 elevadores. Vários dos estádios possuem elevadores de acesso. Aqui, eles são exclusivamente de utilidade de diretoria e da comissão técnica. Portanto, na área de vestiário, busque apenas posicionar profissionais que estejam diretamente ligados a esse setor. Nós vamos agora pegar o elevador e vamos entrar num andar que é o coração da operação aqui na Arena do Atlético Paranaense. Eu tenho muito orgulho e muita honra em dizer que a operação que aqui roda é uma operação que eu implantei em 2014, ou seja, há 6 anos atrás.
Chegando na pista de rodagem, esse é um espaço também estritamente exclusivo. É aqui onde os ônibus das delegações chegam para o jogo. Portanto, também é um espaço onde você tem que ter muito cuidado em seu estádio. Se você analisar, eu tenho portões lá no fundo. Portões que impedem acesso de pessoas não autorizadas. É importante esse espaço estar destinado também, assim como os vestiários, apenas aos profissionais que irão trabalhar nesse local. Aqui eu tenho circulação de árbitros, delegado do jogo, as federações e confederações, jogadores, comissão técnica e alguns membros de diretoria. No caso da Arena do Atlético Paranaense, nós temos a rampa de acesso aos ônibus. Lá no fundo, vocês estão vendo o portão. É o portão de acesso de apenas pessoas destinadas à partida e ao vestiário. Portanto, estabeleça uma linha de segurança mínima, porém muito atenta a este tipo de situação. Aqui em 2014, as placas que eu posicionei, até mesmo para facilitar a organização do local. Lembrando que o clube tem por obrigação aceitar e cuidar desse pessoal, de todas essas placas que eu mostrei, porque são eles também que fazem parte do espetáculo. Aqui no S2, no caso da Arena do Atlético Paranaense, é o coração e o centro nervoso do estádio. Aqui é onde tudo acontece. Nós temos aqui todas as salas técnicas. Eu tenho aqui acesso ao gramado. Por exemplo, nesse corner aqui, nessa esquina, é onde fica a ambulância destinada ao gramado. É daqui que, quando acontece algo dentro de campo, a ambulância está posicionada e pode se dirigir ao gramado. Portanto, livre acesso, inclusive com as placas de publicidade. Muita atenção a esse detalhe. Pode ser que aqui você tenha problema, caso você não se organize. Nos estádios modernos, se você puder observar, nós temos as calhas para posicionamento da tubulação e dos cabos de imprensa. Aqui no estádio nós temos 360 graus. Em toda a geografia do gramado, nós temos essas calhas e entradas para a tubulação de câmeras da imprensa. E nós vamos chegar até lá em cima, onde estão posicionadas as cabines de imprensa e a tribuna de imprensa, onde já já nós vamos estar presentes. Portanto, o S2, aquele famoso subsolo dos estádios, é o coração nervoso das operações. Aqui, por exemplo, nesse espaço, é um corredor que gira praticamente 360 graus. O famoso backstage ou back office. Aqui nesse corredor temos inúmeras salas técnicas, inúmeros espaços, inúmeros locais onde guardamos toda a infraestrutura e logística do estádio. Temos também alguns vestiários para terceirizados e para a equipe de trabalho. Dando continuidade, aqui no S2, nós vamos chegar a uma área no qual eu gosto muito, que é a área do staff. O meu modelo em 2014, o Autogestão, ele vislumbra muito a qualidade do staff de operação. No caso do Atlético Paranaense, nós estamos falando de cerca de 2.000 staffs. Aqui é o portão de serviço, onde todo jogo
cerca de 1.500 a 2.000 pessoas que vão trabalhar nos jogos ou eventos entram. Chegando a um primeiro momento, é aqui que eles realizam a sua refeição. Esse é o refeitório do staff do Atlético Paranaense, criado logo após a Copa do Mundo em 2014. É aqui onde eu conseguia, e ainda se consegue, realizar todo o trabalho de comunicação com o staff, briefing de algumas áreas, entrega de lanche e, é claro, o encontro dos líderes com suas equipes. Mas para chegar aqui, ele primeiro passa por um outro ambiente, que é o ambiente do credenciamento. Aqui é onde ele recebe todo o teu material de apoio, assina a lista de presença, se encontra com os devidos profissionais para atuar no jogo ou no evento. Falando um pouco agora sobre acesso, aqui é um acesso exclusivo a proprietários de camarotes. São aqueles parceiros que gastam uma bala de dinheiro para adquirir os camarotes por temporada. Um dos benefícios é o que a gente chama de estacionamento no estádio. Portanto, estabeleça o número de vagas em seu estádio. Esse é o parceiro que precisa dos mais variados benefícios dentro do equipamento, facilitando assim a sua vida para assistir o jogo. Não é todo mundo que tem 200, 400, 600 mil reais por ano para ter esse tipo de benefício, pagando dinheiro aos camarotes, gerando assim uma receita interessantíssima ao clube. Além dos proprietários de camarotes, esse é um acesso de staff de trabalho funcionário. Aqueles funcionários que chegam no início da operação e que saem no final da operação. É por esse portão que eles acabam acessando o estádio, deixando seu veículo aqui dentro, sem nenhuma preocupação com o lado externo do estádio. Aqui no primeiro piso, nós podemos ver um dos ambulatórios do estádio. Espaço de extrema importância dentro de um equipamento. É aqui que as pessoas são atendidas num primeiro momento, em caso de queda, em caso de contusão ou com algum problema físico. E logo ao lado, nós temos um dos acessos da Arena do Atlético Paranaense. Aqui, diferentemente do resto do Brasil, nós temos o acesso via biométrico, ou a biometria. Você chega na catraca, com o seu ingresso e com o seu dedinho para fazer o acesso ao estádio. Espalhado por mais de 120 catracas em todo o equipamento. É importante deixar bem claro que quando você organiza um jogo de futebol match day, isso já é de praxe em todo o Brasil, analisar o tamanho do jogo. Qual a quantidade de pessoas estimadas nesse equipamento? Assim você vai estimar a quantidade de catracas. Lembre, é uma bola de neve. Quantidade de catracas, quantidade de catraqueiros, coletes de serviço, lanche, taxa e por aí vai. Gerando assim uma bola de neve. Aqui nós chamamos a boca de acesso, ou o famoso vomitório em alguns lugares. Local esse também exclusivo para circulação, assim como as escadas que chegam ao gramado. Local esse que jamais você, operador, pode deixar pessoas paradas, a não ser para circulação, entrada e saída, ou aquele torcedor que está buscando o seu local dentro do setor.
Portanto, tenha muito cuidado, mais uma vez, com esse setor. Espero que esteja gostando do nossa walkthrough ou da nossa visita aqui no estádio do Atlético Paranaense. É importante observar que as operações são muito complexas. Nós temos inúmeras áreas envolvidas nesse processo, normalmente cerca de 18 a 25 departamentos estão envolvidos em todo o processo de organização de um jogo de futebol, independente do tamanho. É claro que você vai aumentar o quantitativo de acordo com a demanda. É importante também, e uma dica que eu dou, é que o seu departamento de operações tem um modelo centralizador. Um modelo esse que não tenha muitos profissionais ou muitas divisões segmentárias dentro do departamento. E aí você me pergunta, mas por quê? É importante ter uma pessoa que comande toda a operação. Essa pessoa, esse profissional, precisa muito ter experiência, não só em Copa do Mundo, como eu tive, Copa América, Olimpíada, e sim em estádio de futebol, jogo de futebol, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, competições do continente. Isso é muito importante. O perfil do torcedor é diferente de um perfil de torcedor de Copa do Mundo. Aqui a agressividade é muito maior, portanto você tem que estar muito mais treinado. Sua equipe de trabalho precisa ter muito mais condições de atendimento e de relacionamento com o seu pessoal e com o seu torcedor. Por isso, use muito do treinamento. Eu criei um programa de treinamento já há alguns anos, por onde eu passei, nos estádios onde eu passei, onde morei, porque eu acredito muito na pessoa. Lembrando que no final das contas, pessoas trabalham com pessoas. E o torcedor vive de paixão. Ele vem no estádio de futebol com apenas um objetivo: ver seu time ganhar. Tudo que você faz no estádio de serviços e de relação e de atendimento é claro levado em consideração. Portanto, é obrigação sua, operador do estádio, entregar sempre o melhor. Portanto, mãos à obra. Nós chegamos ao principal acesso do estádio do Atlético Paranaense. Chamamos o acesso da avenida da Rua Buenos Aires. Lembrando sempre, gente, que o estádio é um ser vivo, onde obras acontecem dia após dia, hora após hora. Portanto, não estranhe se você não encontrar alguma obra em seu estádio a qualquer momento do dia. Chegamos agora na esplanada de acesso ao Atlético Paranaense. Lembrando que é muito importante você ter orientadores de acesso e orientadores de público nesse espaço. Aqui é onde torcedores que não conhecem o equipamento se encontram e precisam de informações. Portanto, busque estabelecer uma equipe muito bem treinada e posicionada para atender todos os tipos de clientes. Nesse acesso você encontra inúmeros portões com inúmeras catracas. Aqui você encontra as grades disciplinadoras que eu tanto comento nos meus vídeos e nos meus trabalhos de consultor. Mesmo sem calendário e com jogos parados, você percebe que a equipe trabalhando para manter o estádio sempre limpo. Lembrando que o prédio é muito grande e demanda muita manutenção. Aqui nós temos uma visão da praça em frente à arena do estádio do Atlético Paranaense, onde todos chegam para acompanhar os jogos. Quando falamos, por exemplo, de revista, aqui vai uma dica. Chegando a um ponto específico no estádio de revista, mantenha sempre tua esplanada vazia. Busque estabelecer e posicionar profissionais fora da esplanada, evitando assim acúmulo de pessoas e, acima de tudo, confusões. Na minha ideia, o interessante é você manter a revista sempre na calçada ou na rua. Assim, você mantém toda a sua esplanada vazia. Esse é um espaço em que o torcedor precisa circular, procurar o seu portão e entrar no estádio. Não é uma área em que possamos deixar pessoas serem revistadas. Um ponto importante nessa passagem agora
são as catracas móveis. Na minha experiência, a catraca móvel é o melhor dos caminhos para você aumentar o portão de vazão de saída de pessoal. Nesse caso a gente vê um cenário perfeito. Eu uso o portão para acesso com as catracas. Logo quando o acesso termina, eu acabo retirando as catracas para que o público possa sair sem maiores dificuldades. O acesso também pela Rua Buenos Aires, quantidade de catracas posicionadas para público. A gente vai falar um pouquinho agora de bar, os bares do estádio. Uma área muito mal explorada pela maioria dos clubes e arenas brasileiras. O modelo é terceirizado, assim como o modelo de operação, e é um modelo onde o clube fatura muito pouco dinheiro. Em Curitiba, o estádio do Atlético Paranaense, mais uma vez como referência, é o único que atua com o modelo autogestão também dos bares. Ele se preocupa 100% com a tecnologia e com o bem-estar do torcedor. É o único estádio brasileiro que tem 100% da operação dos seus bares, sendo responsável por 100% das despesas e 100% das receitas. Portanto, leve em consideração essa possibilidade. A minha empresa de consultoria e operação de jogo, ela atua no planejamento e, acima de tudo, na implantação do modelo autogestão. O Atlético, mais uma vez à frente, nesse estádio que vocês estão vendo, fantástico. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma jornada, espero que tenham gostado. Ter trabalhado nesse estádio sempre foi uma honra, um prazer. Esse é o primeiro capítulo, por isso escolhi o estádio do Atlético Paranaense. Essa semana ainda eu vou poder visitar outros estádios, circular, entender as operações, como funciona, dicas e orientações. Me coloco à disposição, mais uma vez, o meu site operaçãodejogo.com.br, ou se você quiser mandar um e-mail para mim, paulo.prestes@operaçãodejogo.com.br. Aqui nós estamos no último andar do estádio, nas cabines de imprensa, um dos melhores lugares para visualização de jogo, nesse belíssimo estádio. Espero que tenham gostado, um abraço e até mais.